Deixa eu começar com algo que talvez você nunca tenha ouvido numa igreja. Às vezes, quando Deus te ama demais, Ele não te dá o que você está pedindo. Ele fecha portas. Ele esfria sentimentos. Ele coloca obstáculos. Ele afasta pessoas. E você, no meio de tudo isso, chora, ora, questiona e pede para Ele mudar a situação, sem saber que a resposta já chegou. E a resposta foi não. Eu sei que isso dói de um jeito que é difícil de explicar para quem nunca viveu, porque não é só saudade. É aquela sensação de que algo que parecia certo foi tirado de você. E é exatamente por isso que quero falar com você hoje. Porque existem sinais claros, registrados nas Escrituras, de que Deus está agindo a seu favor, mesmo quando parece que tudo está dando errado no amor. Sinal número 1. A paz simplesmente não vem. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo descreve a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é uma paz que faz sentido na lógica. É uma paz que pousa, que aquieta, que confirma por dentro que o caminho está certo. E o ponto que poucos percebem é: se essa paz não veio, isso também é uma resposta. Timothy Keller, em O Significado do Casamento, diz que o Espírito Santo muitas vezes fala através da ausência de paz antes de falar através de circunstâncias. Aquela inquietação persistente que você não consegue explicar, mas que não vai embora, merece atenção. Não é ansiedade, é discernimento. Sinal número 2. As portas continuam fechando, não importa o quanto você force. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Existe uma diferença entre dificuldades normais de qualquer relacionamento e uma resistência constante que não cede. Quando os planos não se encaixam de jeito nenhum, quando as circunstâncias continuam se opondo, quando algo sempre aparece no meio. N.T. Wright escreve que a providência de Deus raramente chega com placa de identificação. Ela age nos bastidores, redirecionando sem anunciar. E muitas vezes, o que a gente chama de azar é, na verdade, a mão de Deus impedindo algo que parecia bom, mas não era. Sinal número 3. As pessoas que te amam estão preocupadas. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: Na falta de conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, eles têm êxito. Não estou falando de ciúme, não estou falando de controle. Estou falando daquele olhar da sua mãe, daquele amigo de anos que hesita quando você fala o nome da pessoa, daquele silêncio que diz mais do que palavras. A sabedoria bíblica tem um padrão claro. Decisões importantes não são tomadas em isolamento. E quando o isolamento começa a ser uma exigência do relacionamento, isso por si só já é um sinal. Sinal número 4. Os frutos não combinam com as palavras. Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20. Jesus diz uma coisa que parece simples, mas é cirúrgica. Pelos frutos os conhecereis, não pelo que a pessoa diz que é, não pelo que ela promete que vai ser, pelo que ela já demonstra ser no cotidiano, nas pequenas coisas, quando ninguém está olhando. Gary Chapman, conhecido pelo livro As 5 Linguagens do Amor, tem um ponto preciso. Amor não é só sentimento, é padrão de comportamento ao longo do tempo. E quando o comportamento real contradiz consistentemente as palavras, isso é informação. Jesus não disse para julgar as pessoas, disse para observar os frutos com sabedoria. Sinal número 5. Você se afasta de Deus quando está perto dessa pessoa. Esse é talvez o sinal mais silencioso e mais devastador de todos. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14,
Paulo escreve sobre o jugo desigual. O estudioso Gordon Fee aponta que o princípio aqui vai muito além da diferença de religião. É sobre direção espiritual. A pergunta que vale fazer não é só: essa pessoa acredita em Deus? A pergunta é: quando estou com essa pessoa, me aproximo de Deus ou me distancio? A minha fé cresce ou murcha? A minha vontade de orar aumenta ou some? Se a resposta te desconforta, isso já é uma resposta. Sinal número 6. Há uma inquietação interior que não passa, mesmo sem motivo claro. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Deus não aparece para Elias no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele aparece numa voz tranquila e delicada. O teólogo Henry Nouwen escreveu que o discernimento espiritual é sobre aprender a ouvir o que está sendo dito nas camadas mais profundas de você. Aquela sensação de que algo não está certo, que você tenta calar, mas não consegue. Aquela pergunta que insiste em voltar nas madrugadas, merece ser levada a sério. Deus sussurra antes de agir. E se você está ouvindo esse sussurro, não ignore. Sinal número 7. A situação se resolve sem que você precise fazer nada. Salmos, capítulo 32, versículo 8, diz: Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre você fixarei os meus olhos. Às vezes, Deus encerra um relacionamento de formas completamente fora do seu controle. A pessoa some. Circunstâncias mudam. Algo acontece que torna tudo impossível. E você, no meio da dor, não entende nada. Charles Spurgeon disse uma vez que quando Deus fecha uma porta, Ele não deve satisfações. Ele age com o conhecimento perfeito de quem vê o começo, o meio e o fim de tudo. E o que para nós parece perda pode ser, do ponto de vista da eternidade, a maior proteção que já recebemos. Você está no meio de uma dessas situações agora? Deixa eu te dizer algo com muito cuidado e com muito amor. Deus não te protege porque você é perfeito. Ele te protege porque te conhece completamente. Conhece o que você precisa. Conhece o que ainda está crescendo em você. Conhece os danos que certas uniões causariam numa parte do seu coração que ainda está cicatrizando. E às vezes, o amor mais profundo que alguém pode receber não é a realização do que pediu. É a proteção daquilo que ainda não estava pronto para receber. Se você chegou até aqui, algo dentro de você estava precisando ouvir isso. Muita gente assiste, reflete e vai embora. E está tudo bem. Mas se essa palavra tem te ajudado, se inscreva para caminhar conosco e junte-se à nossa arca. Nos vemos no próximo vídeo.